No princípio, era o vazio. Do vazio veio uma ideia. Da ideia veio uma proposta. E da proposta veio um sim. Do sim vieram as metas, os prazos, as novas ideias e tudo que se pode criar. E foi assim que surgiu a gestão patrimônio. Uma pequena ideia e uma proposta. Não é fácil tirar do papel uma ideia. Ideias são muitas, fervilham na nossa cabeça. Mas colocar em prática é um esforço. E hoje aqui a gente está dando um primeiro passo de um longo caminho. Porque essa empresa, ela não é uma ideia efêmera. Ela é uma ideia de longo prazo. Para ser essencialmente conectada a famílias. Nós vamos, com essa empresa, cuidar de famílias. Agradeço a todos que estão aqui. Vocês são uma grande família para a gente. Muito obrigada. Então, pessoal, boa noite, né? Gostaria de fazer um agradecimento aqui para minha sócia, né, que me chamou para esse empreendimento, né, conhecer minhas capacidades. Ela é uma amiga minha de longuíssima data, né, também é família, né, além de sociedade é família, né, e essa parceria que nós temos aqui, porque a sociedade é uma parceria, né, a sociedade conjugal, a sociedade brasileira, né, quando a sociedade tem parceria, ela se desenvolve. E nós temos assim características complementares, né, uma pessoa criativa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que as ideias dela são contagiantes. E essa ideia da gestão patrimônio me contagiou também. Nós já tínhamos esse escritório já de outra data, né? E agora com essa nova atividade que nós estamos desenvolvendo aqui, voltada para justamente essa questão, né, que nos une a todos, né? Todos nós que estamos aqui, todos nós temos família e temos essa preocupação com a família. Obrigada, sócio. Eu preciso devolver o agradecimento a essa pessoa que não é qualquer um. Ele é uma pessoa muito especial que, além de ter, né, dedicado o filho dele para eu batizar, que isso para mim tem muito valor, foi a esposa dele que me deu a ideia de ter minha segunda filha. Sem ela eu não teria a Natália. Então a gente está unido, sim, de forma para sempre. Nossas famílias estão unidas. E eu agradeço poder colaborar com o crescimento mútuo, porque estamos aqui para crescer juntos. E eu preciso contar uma história para vocês. E é a história de um mineiro. Esse mineiro chama João. João nasceu no interior. Ele tinha uma família de muitos filhos. E cada um desses filhos se desenvolveu por um lado. O primeiro filho, dentista, e João decidiu ser engenheiro. Batalhou, cresceu na vida e tal. E se casou com a sua namorada de infância. Quando João conseguiu se formar, ele conseguiu um ótimo emprego numa empresa multinacional, foi crescendo lá dentro, constituindo patrimônio. João teve 3 filhos. E não é fácil você crescer na vida. Foi tudo com batalha, foi tudo com suor, foi tudo com muita dedicação. E no fim, mais pra frente na vida, João se aposenta e tá lá tranquilo com alguns imóveis, né? Uma casa de praia, um sítio, um apartamento para cada filho. João tá tranquilo. Aos 63 anos, João tem uma parada cardíaca fulminante, logo após se aposentar, pouco tempo após se aposentar. E ele não tinha deixado valores em espécie, nem seguro de vida, nem VGBL, né? Previdência privada. E a Selma, ela enfrenta um inventário. O que é um inventário? O inventário é a pior coisa que qualquer pessoa em luto tem que enfrentar. São 90 dias em Minas para você pagar o inventário com desconto. O que você faz nos primeiros 90 dias? Você está sofrendo, você está vivendo aquilo, o mais profundo luto.
Pois bem, Selma enfrenta o inventário, se desfaz da casa de praia, começa a se desfazer do patrimônio e, por fim, o que sobra para essa família foram apenas o sítio e um apartamento. Pois bem, João é meu avô, Paulo Freitas. Isso aconteceu com a minha família, mas não precisa acontecer com a de vocês. A gente tem hoje em dia um mecanismo que é a holding familiar. Quem tem patrimônio não pode deixar no seu CPF, porque CPFs têm prazos de validade, CNPJ são eternos. E o que aconteceu com a minha família não precisa acontecer com a de vocês. Vou convidar o Dr. Lourenço para explicar um pouco como que a reforma tributária vai impactar ainda mais no inventário. Vamos começar aqui, né, pessoal, nossa apresentação. De modernidade é uma beleza. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, pessoal. Aí, agora foi, hein? Ok. Vamos iniciar o nosso tema. Ok, tá aí o nosso conteúdo de hoje, pessoal. Nosso Instagram, né, ele tem esse objetivo na gestão patrimônio, que é trazer informação de valor, né, informação atualizada sobre os temas que são objeto da nossa atividade enquanto escritório de advocacia, ok? Então, nós selecionamos esse tema aqui hoje para vocês, que é um tema que está muito em voga, você já tem ouvido muito na imprensa falando sobre a reforma tributária, como é que isso vai impactar, é uma reforma tributária que está sendo planejada há mais de 40 anos, certo? E finalmente está saindo aí, ela já foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado, teve algumas alterações, né, já estão aqui contempladas para os fins da nossa apresentação de hoje, né, e agora está voltando para a Câmara e a expectativa é que isso vai ser aprovado como está. Né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho aqui voltado para o patrimônio da família. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês saberem, né, quem somos nós, quem sou eu aqui, né, que nós somos do escritório, a doutora Marina, que já estava falando aqui agora, e eu, o doutor Lourenço. Né? Eu sou Lourenço de Castro, eu sou advogado especialista em Direito Empresarial pela FGV, né, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Né? Eu tenho mais de 15 anos de experiência no mercado. Né? O que isso quer dizer, gente? Direito empresarial, experiência no mercado. Isso quer dizer que quando o assunto é patrimônio, sociedades, né, tributário, direito tributário, contabilidade, é um assunto que eu me sinto em casa, que eu me sinto à vontade de falar e de explicar. Né? Também sou sócio da gestão patrimônio, que é essa nossa atividade aqui no escritório de advocacia nosso, Pedro e minha sócia, doutora Marina. Né? Então, sem mais delongas, vamos começar aí nosso tema. Primeiro, uma pinceladinha sobre a reforma tributária. Né? Em linhas gerais, o que a reforma tributária está querendo trazer para nós aqui no Brasil? Né? Simplificar tributos e trazer mais segurança jurídica e fomentar o crescimento da economia. Né? Vai mudar o imposto, deve ter ouvido falar, IVA, agora o imposto de valor agregado, é um projeto mais moderno, é um projeto que é feito lá fora dessa forma. Pois é isso que está se falando. Né? Mas o que a gente sabe também é que o Estado, né, principalmente o Estado brasileiro, mas todos os outros, ele tem uma fome de tributo muito grande. E nós estamos vivendo, né, uma situação de déficit fiscal bastante grande. Né? Então, fica essa pergunta aí. Será mesmo que é só isso? Né? O que está vindo nessa reforma aí? O texto é bastante complexo, ele necessita de regulamentação posterior com novas leis. Né? Tem várias exceções, inclusive o Senado colocou mais exceções. Vai haver um período de transição de 7 anos. Né? Não parece nem um pouco simples, né? Não parece muito simples. Né? Temos também o comitê gestor do IBS, que é esse imposto, né, que vai ser criado. Será que isso não vai ser a guerra fiscal? Porque ele tem representante do município, representante dos estados. Será que não vai continuar a tal guerra fiscal que a gente sempre escuta na imprensa? Pois é uma reforma que altera 80% da arrecadação dos estados e municípios e 30% da arrecadação federal. Será que vai ser tão simples assim? Será que realmente vai trazer essa segurança jurídica? Na verdade, o que está por trás disso aí, gente, o governo está buscando evitar o planejamento tributário. Ele está evitando evitar que as empresas consigam subterfúgio da legislação para poder pagar menos impostos. Mas isso tudo aqui, gente, nós vamos ficar pensando aqui, poxa,
como isso afeta meu planejamento patrimonial? O que eu tenho a ver com isso aí de IVA, CBS, imposto seletivo? O que eu tenho com isso? Né? Na verdade, se você não tem uma empresa operacional, ou seja, que vende produtos, compra produtos, é isso aí, nada. Você não tem nada a ver com isso. Você vai, talvez, mudar o custo do seu produto. Mas você não tem que se preocupar com isso, não. Mas, cuidado. Essa reforma, gente, é muito mais ampla. Isso não é tão alardeado na imprensa. Mas ela está alterando uma quantidade muito grande de impostos. Inclusive, ela vai afetar impostos que afetam o planejamento patrimonial e a sucessão. O que é a sucessão? Né? É a herança, é o inventário. Né? São as mudanças que afetam o ITBI e o ITCMD. E tem outros impostos também, mas o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre o planejamento patrimonial da família. É como essa reforma vai atacar esse planejamento patrimonial, né, essa sucessão, quais são os seus principais pontos. Então vamos lá. Vamos começar pelo ITBI. O que é ITBI? Gente, vamos simplificar. Né? Você vendeu um imóvel, você tem que pagar o ITBI para a prefeitura. Tá? É isso. É bem simples. É um imposto que incide sobre essa operação. Qual que é a base de cálculo desse imposto? Né? Esse aqui é um pouquinho mais técnico, mas nós vamos explicar. É o valor venal. O valor venal é um valor que o poder público atribui a esse bem. Tá? Que é diferente do valor de mercado. O valor de mercado é o quanto que você consegue vender esse bem. Né? Imagina um imóvel, posso vender no mercado por 300 mil, 500 mil. Okay? Não necessariamente vai ser valor venal. O valor venal ele deveria ser, né, um valor mais objetivo, livre dessas flutuações do mercado. É um valor previsto em lei. Tá bom? E aí que vem essa primeira grande alteração. Né? Essa reforma ela vai facilitar a revisão da base de cálculo do IPTU. O que é? O valor venal do IPTU. Você sabe o que é o valor venal do IPTU? Se você pegar o seu IPTU, você vai ver lá um campo que está escrito valor venal. E você vai reparar que esse valor venal, normalmente, ele é muito menor do que o valor do seu bem imóvel no mercado. Okay? É sobre esse valor venal que incide a sua base de cálculo para calcular o seu IPTU. E também sobre esse valor venal, que é usado como base para calcular o ITBI. Okay? Com a reforma, você vai facilitar isso aí. Você não precisa mais de uma lei para isso. Você pode fazer isso por decreto. Então, o que vai acontecer? Né? A prefeitura vai ter uma facilidade maior para poder te cobrar, né, uma base de cálculo maior, um valor venal maior. Tá certo? E a prefeitura já tem feito isso. Eu posso contar um exemplo que aconteceu comigo. Né? O imóvel que eu adquiri para morar com a minha família, né, ele tinha um preço de mercado de X. Eu consegui adquiri-lo com um pequeno desconto, de 5% sobre o valor de mercado. Mas veio a prefeitura me cobrando um valor venal que era 30% acima do valor de mercado. Uma loucura. Né? Então ele considerou esse valor venal e eu tive que pagar um imposto muito maior. Né? Você pode questionar isso aí, mas com essa reforma fica um pouco mais complicado para você questionar. Okay? Agora vamos entrar no imposto que importa mais, né, quando a gente fala de planejamento patrimonial, que é o imposto de TCMD, que é um imposto que incide quando você faz a doação do seu bem para um familiar no seu planejamento patrimonial ou quando acontece o evento morte, né, o inventário. Ok? Ele é cobrado aí, tá vendo? No caso de doação, transferência entre pessoas vivas, e na causa morte, que é a transferência entre o morto, né, para os seus herdeiros, né, a transferência no inventário. Ok? O que está acontecendo aqui na reforma? É só isso aí, que coisa tranquila, né? As alíquotas que hoje são, né, podem ser progressivas, obrigatoriamente vão ser progressivas. Mas então não tem nada demais, né? Na verdade, não é bem assim, gente. Hoje nós temos aí 9 estados, se não me engano, que a alíquota é fixa. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, é uma alíquota de 5%. O que quer dizer uma alíquota progressiva? O que é isso, gente? Quer dizer o seguinte, quanto maior o valor, maior a alíquota. Ok? Então, o que pode acontecer aqui? Ó? Hoje eu vou pôr um pouco para você ver. Ó, uma alíquota de 4% a 8% que varia. Tá? Essa alíquota, né, obviamente quem define a alíquota é o Estado, você tem uma legislação de referência do Senado. Ok? Essa é a alíquota. Mas quanto que vai ser agora? Quanto que isso vai virar? Né? Vai ficar entre 4% a 8%? Né? Essa reforma está colocando uma progressividade que hoje é só pelo valor, né, entre valor e também sobre o uso. Então aquele imóvel seu, não, esse imóvel estou guardando aqui que eu vou dar para o meu filho. Tá bom? Ele não está alugado, sei lá, eles podem cobrar isso aí porque uma alíquota maior porque não está tendo o uso dele. Talvez um imóvel rural, uma alíquota maior porque não está tendo o uso desse imóvel. Ok? Como é que eu vou saber isso aqui? Não sei. Isso não está no texto da reforma, isso não está na proposta de emenda da Constituição. Isso vai ser regulado numa legislação posterior. Né? E de quanto será esse aumento do TCMD? Vai ter aumento mesmo? Pois é, isso não sou eu que estou dizendo. São especialistas do mercado, tá? Vocês podem pesquisar isso aí, vocês vão ver. Esse aumento, pessoal, ele pode chegar a até 20%. Né? Parece demais, parece um pouco assustador, né?
Mas vamos ver como é que é lá fora, como é que é esse imposto? Né? Algumas alíquotas no exterior, vamos acompanhar aqui. No Chile é 20%, nosso vizinho. Na Espanha é 34%. Nos Estados Unidos 40%. Na França 45%. Na Alemanha 50%. E na Bélgica são impressionantes 80%. Né? É isso mesmo. Isso aí é um verdadeiro confisco, né, gente? Até o cara, a arminha na mão aí. Né? E o que é isso aí? Como é que funciona isso, gente? O que isso quer dizer? O que está por trás da alteração do ITCMD? Tá? Um dos questionamentos que se tinha sobre o ITCMD é justamente isso, que a alíquota dele, de 4 a 8%, é muito abaixo do que se pratica lá fora. Né? E você tem um outro imposto, talvez você tenha ouvido falar, que é o imposto sobre grandes fortunas. Não sei se já ouviram falar desse imposto, é um imposto que não existe, ele é difícil de regulamentação, é muito questionado. E o ITCMD ele veio fazer o quê? Ele veio cobrir essa lacuna. Né? Ele continua sendo ITCMD, só que ele se transformando dessa forma num verdadeiro imposto sobre quaisquer patrimônios. Né? Ele já é um imposto sobre patrimônio, agora modestos patrimônios, uma alíquota que vai até 20% na alíquota máxima, né? Vai ter uma tributação mais significativa. E agora, pessoal, o que a gente pode fazer a respeito disso? Né? Tem alguma solução? Qual que é a saída para fazer isso? Como é que nós vamos escapar? Tem como escapar? Eu vou ter que realmente doar o meu 20% do meu patrimônio só de imposto, fora os custos de inventário, fora o honorário do advogado no inventário, fora custos de cartório, que nessa legislação atual de 4% a 8% chega às vezes a tributar, né? Não é tributar, né? A reduzir o seu patrimônio 15%, 20%. Como é que eu vou fazer? Tem alguma saída? Pois é. Você lembra que eu falei lá fora? Como é que o pessoal lá fora está fazendo? Pois é a mesma saída que a gente usa no exterior, que nós vamos poder usar aqui no Brasil. Né? São ferramentas legais para proteção e organização do patrimônio da família. Existem previsões legais para você fazer isso. Dentro do meio, né, que a gente trabalha, a gente chama isso de, uma linguagem mais fácil, de corpo jurídico. Por que corpo jurídico? Tá? São estruturas societárias, ou seja, pessoas jurídicas que são listas e transparentes, ou seja, você vai pagar imposto, tá? É fiscalizado, tudo certinho, mas essas estruturas elas te permitem um planejamento tributário melhor. Né? Quando, como e quanto pagar dentro da lei. Tá? Isso é muito importante enfatizar. Na prática, você acaba tendo menos custos do que você teria num processo de inventário ou numa doação em vida. E o melhor de tudo mesmo é que você tem um planejamento patrimonial em vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você evita conflitos, você evita, né, você às vezes quer definir como vai ser tratado o seu patrimônio, você já consegue resolver isso agora. Porque depois que você vier a faltar, não tem como você resolver, né, não é verdade? E aqui, gente, então o que significa esse planejamento patrimonial? Ele é uma alternativa legal para a sucessão do inventário ou para a doação em vida. Quais são as vantagens que isso traz para você? Né? Isso é importante a gente destacar. Né? Essa possibilidade de economia tributária, a gente fala possibilidade, porque não tem como te garantir, cada caso é um caso. Mas, né, em geral, sim, normalmente vai ter uma economia. Você tem economia de taxas e custas, né? Quando você monta as estruturas. Você tem uma segurança jurídica que nós estamos vendo hoje, que é os impostos já pagos. Imagina, eu tenho 43 anos de idade, eu vou morrer daqui a 30 anos. Como é que vai estar os impostos daqui a 30 anos? Sei lá. Né? Estamos tendo essa reforma hoje aí, será que daqui a 30 anos mudou? Eu sei que daqui a 7 já está mudando. Né? Vai vir as legislações, vai vir as substituições, né? Já daqui a 7 no março já está mudando. Mas eu já paguei, já fiz a transferência, está tudo organizado. Então já sei quanto eu paguei, já sei quanto eu transferi, está tudo tranquilo. É uma oportunidade de você fazer isso, né? Num momento, igual a doutora Marina trouxe aqui, num momento em que você está tranquilo, e não num momento de desespero. Ok? E uma oportunidade de você fazer isso de uma forma parcelada, utilizando talvez a renda que você ainda tem em vida, né? Que deixa de existir quando você deixa esse nosso mundo. Ok? Mas eu acho assim que o mais interessante mesmo é essa questão da tranquilidade. Ok? É a proteção e o controle sobre o seu patrimônio familiar. Que você vai estar conseguindo, né, com essas estruturas que a gente costuma titular cofre jurídico. Ok? Então, pessoal, tem só esse porém, né? Você precisa realizar o planejamento em vida. Por quê? Uma vez que acontece o evento, né, morte, e vem o inventário, não tem mais como fazer planejamento, não tem mais como você aportar esses bens ou trabalhar esses bens. Esses bens têm que ir para o processo de inventário, onde eles vão passar por aquele longo processo de interferência judicial, custas, taxas e processos de inventário, a gente sabe, né, normalmente, eles são muito burocráticos. Vão ver na imprensa. Outro dia estavam falando do processo do Chico Anísio. Sei lá, que eu nem lembro quanto tempo ele já morreu, né? 20 anos. Quantos anos? 20 anos já, putz, até me assustei agora. Né? Mas então esse é o único porém que você vai ter aí. Então, pessoal, isso aí é o que a gente tinha aqui, né, para trazer para vocês. Né?
aqui estamos aqui com nossos contatos, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para saber mais detalhes, né, por favor, nos acompanhe nas redes sociais e compartilhe esse conteúdo, ok? Muito obrigado, uma boa noite. Tchau, tchau.